Aí. Tô no ar, seu Pedro. Entra aí. Olha só, já estamos chegando. Boa noite. Pedro tá atrasado, normal, né? Faz parte. O cara mora muito longe, né? Daí demora a chegar o sinal, eu acho, né? Mas nós estamos aí, já estamos chegando. Boa noite, Carlos. Boa noite. Olha só, João, Marcos, Yara, Rebelo, Eduardo, Juliana Batista. Sejam bem-vindos, muito boa noite. Muito boa noite a todos que estão chegando aí para a gente conversar um pouco sobre registro de imóveis hoje à noite, nos nossos domingos maravilhosos. Boa noite, Andrei, de registro de imóveis. Boa noite, Rabelo Eduardo, Juliana Batista, Tanise. Boa noite, Tanise. Olha aí que honra o pessoal chegando. Boa noite, João. Sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho de registro de imóveis. Fábio, boa noite, boa noite. Curso notário entrou. Aleluia! Vamos nessa, Brasil. Chegando a hora. Aí. Muito bem. Bem, estamos chegando ao vivo já com 29 pessoas aqui. Rio Grande do Sul, capital da soja. Juliana, boa noite, professor Pedro. Boa noite, professor Marcos. Tudo bem? Eu não estava conseguindo encontrar a senha do curso aqui. Eu não tinha logado o curso no celular novo. Sabe que Acontece das melhores. eu já sou um pouco acostumado assim com esses improvisos, né? Então tá tranquilo. Hoje estamos juntos aqui para falar a respeito da união estável, né? Fala aí, deixa eu ver. Opa, oscilou Aí, não, aqui. eu fui colocar o fonezinho. Agora sim, Ah, tudo bem. tô ligado. Melhorou. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite. Todos me escutam bem? Sim, estamos bem. Ah, então, maravilha. Vamos conversar hoje a respeito da união estável, professor Marcos? Vamos bater um papo de união estável, um tema bom que sempre está em pauta, né? Sempre está em alta, melhor dizendo, porque é um tema que sempre envolve muito atividade notarial e registral e é um tema também espinhoso para os notários e para os registradores. A gente sabe disso porque a gente sabe das inúmeras polêmicas que regem a matéria, né? Desde a verbação na matrícula, a escritura pública unilateral, a diversos pontos que são questionados o dia a dia nos grupos de WhatsApp, em consultas da corregedoria. E a gente vai tentar hoje aqui, então, essa é a nossa promessa de tentar esclarecer um pouco, pelo menos a nossa visão do que é a união estável quando ela chega no serviço notarial e principalmente no serviço do registro de imóveis. Sempre lembrando que há uma grande integração entre notários e registradores em tentar amenizar os problemas da união estável. Porque a união estável, como nós bem sabemos, é um fato, né? É um fato que é iluminado pelo raio, pela luz constitucional da família, né? E muita gente entende que são, inclusive, a mesma coisa, né, professor? O pessoal acredita que a união estável e o casamento sejam a mesma coisa. Mas eu já queria dizer de início, assim, já na abertura, que eu não considero a mesma coisa. E tanto que a própria Constituição Federal, ela diz que vai se facilitar a conversão da união estável em casamento. Assim, no Código Civil, em todos os lugares, se você encontrar, deve se facilitar. Então, se alguém chegar no seu cartório e dizer assim, olha, nós temos uma união estável e nós queremos converter ela num casamento, a gente vai fazer de tudo para seguir a Constituição. Agora, se alguém chegar no seu cartório e dizer assim, olha, nós estamos casados e a gente queria converter numa união estável, você não pode fazer isso. Não é verdade? Não tem como. Então, elas não têm a mesma mão que vai e vem. Eu queria começar dessa forma, professor. Muito boa noite.
Boa noite, professor Marcos Salomão. Boa noite a todos os nossos alunos, todos os nossos seguidores que estão aqui religiosamente há alguns domingos para acompanhar aqui os nossos diálogos ou devaneios a respeito de tantos assuntos correlatos ao registro de imóveis. Quando falamos a respeito da união estável, o primeiro ponto, sem sombra de dúvidas, o ponto de partida é termos a inconstitucionalidade do artigo 1790. E, uma vez que falamos a respeito dessa inconstitucionalidade, surgem algumas posições a respeito da extensão desse julgado do Supremo Tribunal Federal. Há quem entenda que a equiparação entre a união estável e o casamento foi somente para determinados fins. Há quem entenda que foi para todos os fins, inclusive sucessórios, equiparou praticamente para tudo. E há quem tenha interpretações mais restritivas. Bom, independentemente do que adotarmos em relação a isso, é necessário destacar que uma coisa é falarmos que a união estável é um fato, é uma situação fática. Outra coisa é termos um fato que tem eficácia perante terceiros, um fato que é oponível à sociedade. E isso ganha muita relevância quando falamos do registro de imóveis. Por quê? Porque um dos pilares do registro de imóveis é a segurança jurídica. A finalidade primordial de qualquer sistema de registro imobiliário é dar publicidade da situação jurídica imobiliária. Mas não qualquer publicidade, não qualquer situação jurídica. Uma situação jurídica integral, uma situação jurídica clara, uma situação jurídica que não tenha lacunas. Mas, bom, fixadas essas premissas iniciais, professor Marcos, fala pra gente o que é a danada dessa união estável. Como é que é isso? O mocinho que começa a visitar a casa da namorada, deixa umas roupinhas ali, passa o final de semana, começa a pagar a conta de luz, a namorada também fala, tá ficando aqui, vai pagar um pouco do aluguel. De dependente no clube, né? Abre uma conta conjunta, leva para passear no lindo Nordeste. Tem um cartão adicional. E aí, como é que cartão faz? Como é que adicional de funciona crédito, isso aí? hein? Qual é a E aí, diferença professor entre a união Marcos? estável, e o namoro? Né? Nós temos um limite muito sensível entre os dois. Claro que nós sabemos os dois extremos, né? A união estável extremada, aquela que você olha e vê uma família constituída, o casal com filhos há anos juntos, né? É fácil de identificar. Se você perguntar ao seu vizinho está casado ou não e você não sabe responder, mas você acha que sim, porque já está constituído ali há tantos anos. Isso é uma situação tranquila. Outra situação é você imaginar, na outra ponta, um namoro. De alguém que está começando um namoro, né? Mas não é essa a dificuldade. A dificuldade está no meio termo. E nós sabemos quando deixa de ser namoro e passa a ser uma família. E aí, claro que nós temos os requisitos e o principal deles, que é consagrado, é o objetivo, o desejo de ambos de constituir uma família, o que é um elemento extremamente subjetivo e que causa inúmeras discussões jurídicas. Talvez a maior parte das ações que chegam ao judiciário é porque não se sabe, quando acaba, se era um namoro ou era uma união estável. E aí nós temos aquela figura emblemática, já vamos abrir com coisas quentes, né, professor? Do contrato de namoro. Coisa maravilhosa, aquilo que alegra todos nós, aquele debate interminável, é perfeito ou é inválido ou é ineficaz? Qual é a situação do contrato de namoro? Né? É um tema excelente, aí tem gente que faz contrato de namoro por escritura, outros fazem por instrumento particular. O objetivo qual é de quem faz um contrato de namoro? Afastar qualquer suspeita sobre a família. E eu já recebi senhoras de idade viúvas que me dizem, olha, eu estou viúva, eu estou bem, mas eu estou com um relacionamento assim que tá bom, mas eu não quero nada sério. Será que isso não vai daqui a pouco acontecer de ficar, eu me comprometer? Veja, ela está procurando atividade, o serviço extrajudicial, para exatamente tentar o quê? Provar que ela não quer. Ela já é um pouco mais de idade, já é viúva e está se relacionando agora. E ela quer evitar a família.
Isso é uma situação. Outra situação são duas pessoas adultas que estão saindo e daqui a pouco ele propõe de fazer o contrato de namoro para manter o relacionamento e aquilo com o tempo acaba se transformando numa coisa mais séria e fica aquela arma na gaveta, né? Sempre lá na gaveta, na primeira briga o cara, ó, tá aqui, ó, não é família. Qual é o resultado desse contrato, né? Então, professor, em alguns casos o contrato vai deixar de ter eficácia, claro, né? Em alguns casos ele vai ser nulo porque está simulando uma situação que não existe, mas em alguns casos ele vai servir de prova. Vai servir de prova para quê? Para demonstrar a real intenção das partes. Então não dá para ir seco na resposta e dizer é nulo, é ineficaz, não, é perfeito. Vai depender da situação que se apresenta naquele momento e que vai se desenvolver ao longo da própria vida. Começamos bem? Com Com, contratinho de namoro? com certeza, professor Marcos Salomão. E essa questão é interessante porque o contrato de namoro, ele vai ser responsável por, naquele momento, fixar qual era a vontade, qual era a intenção naquele momento. Mas pode ser que, a partir do dia seguinte, aquela intenção mudou. Então, pode sim funcionar como uma prova pré-constituída, porém, não vai funcionar como uma arma em relação a uma eventual simulação. Ainda que tenha havido aquela declaração naquele momento, se no momento da declaração havia uma simulação, o objetivo era apenas ocultar a real situação fática da existência de uma união estável, obviamente aquele contrato não vai ter efeito nenhum. Mas, bom, fixadas essas considerações iniciais a respeito do conceito da união estável, a primeira pergunta que precisamos fazer é: bom, se a união estável é uma situação fática, ela precisa, ela deve ser formalizada? Como que ela pode ser formalizada? Bom, se é uma situação fática, o mero implemento daquelas condições, daquele suporte fático, vão dar ensejo à caracterização daquela situação jurídica. Pois bem, há a necessidade de formalizá-la para algumas situações. Vamos entender. É claro que essa formalização pode se dar por meio de um título judicial, pode haver uma sentença que reconheça essa união estável, pode haver um contrato, um instrumento particular, onde há a formalização dessa união estável. Pode haver uma conversão da união estável em um casamento. Pode haver a lavratura de uma escritura pública em que haja a declaração, o reconhecimento da ocorrência da união estável. Todas essas formas, elas são possíveis. Porém, há algumas questões peculiares e interessantes. E a primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a questão relacionada aos efeitos perante terceiros. Por quê? Quando falamos na união estável, no âmbito extrajudicial, logo vem à mente o provimento 37, de 2014, que traz que é facultativo o registro da união estável. Então, há diversas discussões sobre a necessidade ou não de haver esse registro para que a união estável ingresse no registro de imóveis. A gente vai enfrentar isso um pouco mais para frente. Mas, senhores, o mesmo provimento, o artigo 5º, se não me engano, fala que o registro da união estável, decorrente da escritura pública, de reconhecimento ou sua extinção, produz efeitos patrimoniais entre os companheiros. Não prejudica terceiros que não tenham participado da escritura pública. E aí vem à mente, ora, se aquela escritura pública ela não vai ser suficiente para a produção de efeitos perante terceiros, e eu tenho um registro civil das pessoas naturais em que aquela união estável pode ser registrada, mas esse registro não é obrigatório. E aí eu trago o registro de imóveis para essa forma. E penso, e faço a seguinte indagação. Bom, como que a minha união estável pode ter eficácia perante terceiros?
como que a união estável, se ela só gera efeitos entre os companheiros, ela pode passar a gerar efeitos em relação à sociedade, como que a união estável vai ter aptidão de ingressar no registro e gerar uma justa expectativa, gerar uma segurança jurídica em relação à sociedade a respeito da sua existência e dos seus termos. Porque não basta saber que há uma união estável. Eu preciso saber o início da união estável. Porque a principal consequência da existência da união estável é a comunicabilidade daquele bem que foi adquirido anteriormente ou posteriormente a essa união estável. Então eu preciso saber o termo inicial dessa união estável e eu preciso saber o regime de bens. Pois é possível na adoção da união estável você adotar outros regimes que não o legal. E aí a gente entra na discussão a respeito da retroatividade do regime de bens. Porque dois dos aspectos notariais mais relevantes, sem sombra de dúvida, são a fixação do termo inicial e a questão da retroatividade do regime de bens. Quando temos o reconhecimento de uma união estável, que ocorre por uma sentença, por um título judicial, não temos grandes problemas, pois o juiz poderá fixar uma data retroativa, poderá fixar na sua sentença um regime de bens retroativo e teremos aí um título judicial, uma ordem judicial que vai fixar esses termos sem grandes problemas. Porém, quando vamos para a seara extrajudicial, nós temos que lidar com a posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o regime de bens na união estável não pode ser retroativo. O regime de bens diverso do legal não pode ser retroativo. E aí o notário fica naquela sinuca de bico. Ora, posição do STJ é que o regime de bens não pode ser retroativo. O que eu devo fazer? Eu posso fazer uma escritura cujo regime de bens escolhidos pelos companheiros é um regime diverso do legal e o termo inicial é no passado? É a primeira dúvida que o notário tem. Ou eu devo alertá-lo a respeito dessa posição e esse ato é ilegal, eu não posso fazer essa formalização dessa união estável constando um regime de bens cujo termo inicial é no passado, se o regime for diverso legal. Ou a eficácia desse regime de bens escolhido é apenas a partir do momento da lavratura da união estável. Não, acho que se for fazer, vai virar uma zona. Porque se tu botar... nós estamos em separação de bens há 10 anos, mas nunca fizemos nenhum documento. Sabe? É uma coisa muito estranha você retroagir assim, a data do regime de bens. É muito estranho. Me parece extremamente complicado. Mas é comum de nós encontrarmos, né, que as partes declaram isso na união estável. Estão fazendo a escritura a partir de hoje, mas querem declarar que estão no regime de bens tal e estão juntos já há 5, 10 anos. Então, realmente torna-se difícil de saber, porque no momento que eles escolhem o regime de bens, aí não é um fato, aí eles precisam instrumentalizar. Eu não tenho como chegar naquela noite de amor maravilhosa, abraçada nela e dizer, fica comigo e é universal. E só o verbal valer. Não adianta, eu preciso instrumentalizar isso. Senão, mais tarde, a gente vai ter que aplicar a regra geral. Participação, comunhão parcial de bens. Né? E, claro, que ainda há aquela divergência, né, professor? Se aplica-se a separação obrigatória de bens ou não união estável. Que eu entendo que se aplica, no caso do artigo 1641, dos maiores de 70 anos, se tiver alguma autorização judicial, ou dos que não devem casar, né? Mas há quem diga que não se aplica. Também há essa outra questão. Para mim, se aplica a comunhão parcial e a separação obrigatória, salvo o regime por escrito, mas não retroativo. Não sei, é assim que o professor pensa aí? Olha, primeiro, quando a gente fala dessa questão, é interessante, por exemplo, no Estado de São Paulo, nas normas de serviço da Corregedoria, do Estado de São Paulo, há um dispositivo no capítulo relacionado à conversão da união estável em casamento,
em que consta que o assento de casamento convertido, a partir de uma união estável, ele não pode constar uma data de início ou período de duração dessa união estável, salvo quando tiver havido anterior reconhecimento judicial dessa data ou desse período. Então, olha que interessante. Na conversão da união estável em casamento, eu não posso constar essa data, mas na lavratura de uma união estável, eu posso constar esse termo inicial. Alguns estados, inclusive, trazem isso expressamente nas normas de serviço, essa possibilidade, e em alguns estados é até um dever do notário. Está lá, claro, de forma clara, que um dos requisitos dessa escritura da união de união estável é justamente a posição desse termo inicial. E sabe, isso professor, que em 23 anos de atividade como registrador de imóveis e civil, eu tive uma conversão até hoje. Uma. E olha só, o cara tinha feito escritura pública de união estável, tá? E tinha colocado o regime da comunhão universal. Beleza. Quando mais tarde eles vieram converter para casamento, eu fiquei na dúvida se devia exigir um pacto ou não, porque ele tinha a escritura de união estável na comunhão universal, mas não que aquilo fosse um pacto em si. Aquilo era uma escritura pública de união estável que mencionava o regime da comunhão universal. E daí eu exigi o pacto. Mas brigou 1000 vezes comigo no balcão, né? E aí no final, então a conversão, eu mandei, claro, o juiz, que a conversão no Rio Grande do Sul era totalmente judicial, né? E eu expliquei o caso, eu disse, ó, cara, tem união estável e uma escritura de união estável, regime comunhão universal, mas agora eles querem converter num casamento de união estável, validando todo esse período, e ele quer comunhão universal. Vale essa escritura como pacto ou precisa fazer o pacto? E o juiz entendeu que aquela escritura valia como pacto. Eu disse, beleza. Depois de casado, eu disse, agora como é que a gente registra o pacto? Faz o quê? Registra no livro 3 o quê? A escritura? Daí ficou a dúvida de novo. Disse, agora, não sou eu que vou resolver. Mas tiveram que registrar a escritura de união estável como pacto no livro 3. Viu só que legal? É isso aí, cara. As gambiarras da vida, né, professor? Eu acredito que nessa hipótese poderíamos aplicar ali o artigo 112 do Código Civil, entendermos que aquelas disposições na escritura pública de união estável tenham um sentido material de convenção antinupcial e permitir o ingresso no livro 3. Nesse sentido, temos, por exemplo, na norma de serviço também do Estado de São Paulo, previsão expressa do ingresso da escritura pública de união estável no livro 3 em relação às disposições de regime de bens, e isso vai ingressar no livro 3 e também vai ser averbado na matrícula de cada um dos imóveis dos companheiros. Então, acho que daria para salvar ali, forçando muito pelo artigo 112, sem precisar exigir um novo pacto. Porém, essa questão fica interessante quando o regime muda, né? Você tem um regime de bens na união estável e no casamento vai ser outro regime de bens. Então, vamos imaginar, por exemplo. E aí, aqui, às vezes, as partes querem retroagir esse regime. Bom, é claro que teríamos que ter uma live mais direcionada aos aspectos notariais, mas o meu posicionamento como aquele que age na qualidade de notário, ele deve buscar uma profilaxia jurídica, ele deve visar resguardar a segurança jurídica dos envolvidos e evitar conflitos judiciais, evitar criar situações em que possa haver um potencial conflito futuro. Então, nesse sentido, eu acho prudente o notário orientar as partes a respeito da fixação do regime de bens de forma não retroativa, deixando claro a aplicação do regime da comunhão parcial de bens até o início dessa união estável e, a partir da sua formalização, as partes poderão livremente convencionar a respeito do regime aplicável à sua união estável. Porém, a adoção desse regime de forma retroativa, e há quem entenda que seria possível, muitos notários lavram escrituras nesse sentido, eu acredito que deve ser acompanhada de uma ciência das partes envolvidas, que poderá haver um eventual reconhecimento de uma ineficácia daquele regime de bens,
em relação a Uhum. terceiros e uma eventual não aplicação em relação aos Perigo. bens imóveis adquiridos. Então, podem ter algumas Beleza. consequências, até como o próprio não ingresso no registro, alguns problemas podem O surgir. que a gente vê também, professor, é que às vezes a pessoa está em união estável há 10 anos, união estável é aquela fácil, sem nenhum papelzinho, nada. Ele está há 10 anos ali. E aí resolve agora casar e casar pela separação total de bens. E aí, normalmente, o patrimônio está no nome do homem e a mulher aceita. E eu fico pensando, cara, se até agora estava parcial, né? Mesmo se tivesse tudo em nome dele, é óbvio que foi adquirido durante essa união, e agora eles vão casar. Quer dizer, eu sei que eles estão em união estável, mas eu não tenho como chegar e dizer isso, como só apenas, né, o registrador civil. Mas é uma situação curiosa que acontece no balcão. Quem vive em balcão sabe. Balcão do registro civil acontece, nós queremos casar, e já chegam até com os filhos junto, né? E na separação total de bens. Veja, é uma situação também que o direito não consegue abraçar com maior detalhe, né? Perfeito. Em relação à comunhão universal, não temos grandes problemas porque não é considerado uma retroatividade, mas um efeito da própria adoção do regime. Então, as partes não têm problema em adotar o regime da comunhão universal na união estável. Porém, na situação da separação, a adoção da separação total seria uma forma de retroagir esse regime da separação para o momento anterior à formalização dessa união estável. E qual que é o problema disso? Você pode ter terceiros prejudicados. Vamos imaginar o credor hipotecário que contratou confiando naquela situação jurídica e agora é surpreendido com o regime da separação total, por exemplo. Então, algumas consequências podem surgir. Além da questão da separação, Marcos, você falou em separação, é interessante mencionarmos o caso da união estável da pessoa casada e separada de Não, fato. esse é um tema bom. Esse dá para abrir mais uma hora de live agora. Nossa, esse é um tema. Vamos lá, esse é bom. Esse é bom. Aliás, está ali a minha É, substituta, passou ali agora, a Maiara, ela já teve no balcão essa situação do cara chegar e dizer, olha, eu sou casado no papel ainda, mas faz uns 5, 6 anos que eu não vejo a minha ex-mulher e eu quero comprar esse imóvel. Eu quero comprar esse imóvel e a minha companheira está aqui me acompanhando. Ou seja, ele quer que conste na escritura brasileiro, casado, separado de fato, em união estável com fulana de tal. Que bonito. Que coisa linda. Ah, que delícia. essa questão é muito interessante, porque o próprio provimento 37 ele traz a impossibilidade do registro no livro E da união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto quando elas forem separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se essa declaração da união estável decorrer de uma sentença judicial. Então, traz essa impossibilidade. Mas será que essa impossibilidade também seria de essa informação ingressar no registro? Eu até acredito que poderia ser possível, porém, precisaria ir contar pelo menos com a participação do outro cônjuge, pelo menos em relação à declaração. Não teria como o outro cônjuge que não participa do ato ser subordinado aos efeitos dessa aquisição e dessa declaração de convivência em relação a uma terceira se ele não está participando. Então, isso não É. seria possível. Porém, se eventualmente já tiver havido um reconhecimento dessa separação de fato, aí um reconhecimento Não, judicial dessa não, separação de aí, fato, aí tudo bem. Se tiver judicial, tudo bem. O problema é o seguinte: depois o cara quer vender o imóvel. Quem é que dá, quem é que assina o trem, né? Aí começa, né? Tem que assinar todo mundo quem? E outra coisa, se ele nesse meio tempo, então ele tá 5 anos separado da esposa, tá assim, acabou. Aí ele tá com essa nova mulher, beleza? Então ele é um casado separado de fato e união estável. Agora ele quer comprar o imóvel, botar nessa situação, mas vamos dizer que ele tem uma recaída, né? Ele chega ali numa fase, ele se sente sozinho, e aí ele quer voltar para a casa da ex, e ele retorna para a ex-esposa. Nesse caso, nós temos um casamento
com uma pausa e o casamento retoma, ou o casamento é uma coisa só e naquele meio do caminho aquela mulher ficou desapercebida? Como fica a situação? O casamento ele vai parar e voltar? Porque isso também ocorre. O cara retornar para a ex-mulher e ele estava separado de fato. Justamente quando ela ganha uma É a herança velha. do pai, né? Mais ainda, né? Exatamente. Houve uma recaída no casamento e essa recaída recuperou o casamento. Precisamos aplicar a regra legal do regime de bens. Se essa eventual separação de fato não foi formalizada, não foi objeto de um reconhecimento e houve aí o retorno ao status anterior, o matrimônio foi revivido, não vai Reaquecido! reaquecido, não vai haver aí uma pausa do regime de bens, salvo se houvesse reconhecimento judicial. Mas, senão, a questão vai ficar no plano fático, não vai Esse ter é um efeitos dos pepinos jurídicos. que está aparecendo no registro hoje. Tem coisa pior. Agora também está na moda, está na moda, está na moda. Essa é a última, assim, que eu considero. O cara morre e aí a mulher corre ao advogado e diz: olha, morreu e eu estava em união estável e não tinha nenhum documento. Não tinha nenhum documento, nada. E o que eu faço? Marcos, Não, não. desculpa, olha que legal aqui o comentário da Hã? Carol Barcelos. Teria que Deixa eu aplicar pôr. regras sobre a alteração de regime de bens mediante autorização judicial e partilha de bens para evitar a confusão patrimonial. Sem sombra de dúvidas, A seria o Carol é a melhor esposa cenário do de Jean. todos. Esposa do Jean, nosso aluno e colega. Que legal, bem-vinda, Carol. Obrigada pela audiência. Realmente esse é o melhor cenário, né? Mas infelizmente as partes nunca querem fazer partilha. Esse nunca, nunca. Mas essa situação, Marcos, e aí você pode É, voltar ao caso, da questão sim. da união estável Uni- pós-mortem. e aí o que acontece? A mulher vai ao advogado e diz: olha, eu estava em união estável e ele morreu. Tá. Daí o advogado vai ao tabelionato com ela e diz: ela gostaria de fazer uma declaração por escritura pública. E aí nós temos aqui já o pequena de bifurcação. Seria escritura pública ou ata notarial, né? Tudo bem. Aos que defendem, então, vamos dizer, quero fazer um documento público, né? Fazer o gênero, né? Então, tá. Então, ela faz uma escritura pública, que seja, de declaração de união estável, unilateral, pós-morte. Coisa linda. E aí ela pega essa escritura pública agora em mão, então ela declarou que ela estava em união estável com o cara que morreu. E ela vem aonde? Ao registro. Ela quer averbar a escritura. Ela quer averbar no óbito ou quer averbar na matrícula? O que fazer, professor? Essa questão ela é muito interessante porque o notário ele tem um papel fundamental nessas situações. Porque é necessário separar o plano obrigacional do plano real. No plano obrigacional, tudo é possível. Tudo que não é vedado é possível. Todos os negócios jurídicos, todas as declarações, tudo é possível. Porém, a eficácia real não decorre da vontade das partes. Não decorre de uma escolha. A eficácia real, ela decorre de uma escolha legal. É o legislador que vai dizer o que tem eficácia perante terceiros. É o legislador que vai dizer o que é direito real, o que não é. Então, primeiro ponto. Há situações em que pode haver declarações unilaterais cuja finalidade é subsidiar um eventual reconhecimento de uma união estável? Sim, sem sombra de dúvidas. Porém, essas declarações unilaterais, elas possuem aptidão para ingressar no registro de imóveis e gerar eficácia perante terceiros? Sem sombra de dúvidas que não. Por quê? Porque elas foram produzidas de forma unilateral. Qual é a forma de alcançarmos o reconhecimento da união estável pós-morte e essa união estável ingressar no registro de imóveis? Ou sentença judicial, ou no bojo, de forma incidental, de uma escritura pública de inventário e partilha, em que haja a presença de herdeiros. Pois só é possível o reconhecimento da união estável de forma incidental em uma escritura pública de inventário e partilha se houver herdeiros maiores e capazes. Se a única
herdeira, e aqui aderindo à tese de que a companheira é herdeira, nas situações, obviamente, em que ela seja. Ela é herdeira necessária também? O que o professor acha? Ela deve, na compra e Eu, venda, ela deve assinar, assim, de pai para filho? eu penso que sim, se tiver havido a formalização e houver a publicidade desse fato no registro, penso que será necessário. Mas vamos lá. Então, o que que acontece? Nessa situação, é necessário que tenha herdeiros maiores e capazes. Se não houver herdeiros, infelizmente, não é possível haver esse reconhecimento de forma extrajudicial. Será necessário que a companheira recorra às vias ordinárias, às vias judiciais, para conseguir o reconhecimento dessa união estável. Perfeito, professor Marcos? Eu E aí tenho a mais primeira... uma. Pode Depois, falar. não, tem meus casos, tu sabe, só acontece no meu balcão, né? Então, é impressionante, né? Mas eu tenho registro civil e registro de imóveis. Eu tenho os dois, né? Juntos, no mesmo local, né? Por óbvio, né? Então, veja que aconteceu um fato muito curioso esse ano, mas muito curioso. E claro que eu vou me socorrer aqui do professor para trocar uma ideia, né? Professor que vai estar sábado com os meus alunos no registro de imóveis. Professor Marcos, Marcos Salomão, antes, vamos só responder aqui, olha que pergunta Tá entrando interessante pergunta aí. da Verônica. E quando ocorreu o reconhecimento da união estável, através de reconhecimento através da Previdência? Bom, é necessário destacarmos que esse reconhecimento da união estável é para fins administrativos e tem efeitos exclusivos perante o INSS. É quase uma enfiteuse da união estável. Ele separa Se o esse domínio e separa a união estável. Se esse reconhecimento da união estável ocorreu de forma administrativa perante o INSS pela autarquia previdenciária, os efeitos desse reconhecimento Só são lá. exclusivos àquela autarquia. Não vai haver uma eficácia perante terceiros daquele Não reconhecimento vai. administrativo. Agora, se decorreu de um processo judicial onde a união estável foi reconhecida de forma incidental, ou seja, a coisa julgada, correlata à situação da união estável, aí sim poderia ser que essa união estável teria a possibilidade de ingressar no registro de imóveis. Mas vamos lá, professor Marcos, traga aí a dúvida Não, esse troço cabulosa. do INSS aí que a Verônica falou, o INSS reconhece a união estável lá, na casa dele, né? Porque a gente vai trazer isso para o nosso mundo, né? Então, eu brinco que é como se fosse a enfiteuse da união estável, separar o domínio, né, da propriedade, então separar a união estável só vale no INSS e não vale para cá. É muito difícil a situação. Mas quero concluir a minha história, que é eu tenho registro de imóveis e registro civil juntos. Então, morreu o cidadão, nesse ano, os irmãos vieram registrar o óbito. Tudo ok, beleza. Casado? Não. Tinha união estável? Não. Tinha filhos? Não. Pais vivos? Não. Por óbvio, os herdeiros são os irmãos, né? Passados uns dias, chega uma senhora no cartório e me traz uma escritura de união estável, assinada por ele, em vida, claro, não foi via Chico Xavier, em vida, né? Ele em vida assinou a escritura. Então ela tinha uma escritura de união estável e ela trouxe e diz assim: eu gostaria de averbar no registro de óbito essa união estável. Olha só. Daí pensa, ninguém passou por isso, tudo bem, né? Tem que acontecer com a gente mesmo, né? Vou averbar. Averbei, beleza. Pensei, fiz o meu dever registral. Passados uns 90 dias, eu acho, me vem a escritura de inventário e partilha em nome dos irmãos. Fizeram o inventário dos bens. A escritura entra, protocola, e eu paro e penso, e agora? Impugno a escritura, dou nota devolutiva, porque eu tenho no óbito averbado a união estável, sendo que quando ele fez a escritura, ele leva para o tabelionato a certidão de óbito sem averbação. Pensei, vou dar nota devolutiva. Dei nota devolutiva. Daí é difícil do cara saber o que fazer nessa hora, né? Porque só acontece com a gente, né, cara? Aí ele diz, não, peraí, quando foi feito o inventário, tá aqui a certidão de óbito sem averbação nenhuma. Eu disse, não, tudo bem, mano. Mas 3 dias depois ela me aparece aqui no descarto, tá aqui. E eu tirei cópia da escritura.
Veja, se ela é companheira, ela é herdeira, ela exclui eles, né? Exclui os irmãos. O inventário está morto. Aliás, o inventário nesse caso seria nulo ou ineficaz? Oi, antes precisamos fazer algumas digressões. Que é o seguinte. Vamos lá. Ó, até falhei aqui. Eu até falhei aqui, mas vamos lá. Voltando. Aí, primeiro, vamos para o registro civil. E aqui, talvez alguns registradores civis não concordem comigo. Mas o primeiro ponto é: essas informações na certidão de óbito, na certidão de nascimento, elas têm um cunho probatório, elas são provadas por documentos, elas têm uma natureza declaratória. Elas decorrem de mera declaração e não constituem prova, apenas mero indício. Eu penso que elas não possuem uma natureza probatória. Elas não são provadas por documentos, ou seja, elas são resultados de declaração dos declarantes. Então, essas informações sequer poderiam ser retificadas, salvo se tiver havido alguma situação de erro naquela declaração. Mesmo com a algum vício pública. Sim, com certeza. Imagine o seguinte, por exemplo, uma situação muito comum que temos no registro civil das pessoas naturais é a pessoa que declara que é comerciante e aí 2 semanas depois ela pensa, não vou mais conseguir me aposentar no INSS. Tá, mas aí tudo bem, aí o cara... Isso também acontece. E o que acontece? Essa informação, ela é uma informação que é resultado de uma prova ou ela é uma informação declaratória? É mera declaração, ela não tem um caráter probatório. Ela pode sim funcionar como um indício de prova e, no âmbito processual, funcionar como uma prova, sem sombra de dúvidas. Porém, a natureza jurídica dessa informação no registro não é de prova, ela não é resultado da apresentação de um documento comprobatório, mas sim de uma mera declaração. Então, eu entendo que nem poderia ser retificado. E aí, eventual erro, eventual coação, eventual questão relacionada a algum problema naquela declaração de vontade não seria resolvida na seara extrajudicial. Mas esse é o meu pensamento, eu penso assim, tenho uma interpretação um pouco mais restritiva. Tomara aparecer uma no teu balcão, tomara. Naquela sexta-feira à tarde, assim, que o ar nem está funcionando muito forte, está um calorão, sabe? É isso aí, ó. Por exemplo, ó, temos aqui o seguidor Felipe Santiago falando tudo que é informação declaratória no acervo, acho que ele disse não retifico, a verbo, não há verbo, retifico. É isso, exatamente, Felipe, concordo com você. Informação declaratória. Vamos imaginar a situação. Declarei que tinham 5 filhos, mas eram 7 filhos, eu quero retificar porque isso vai dar problema na família. Não vai dar problema nenhum, não tem problema nenhum. Essa informação ela não é vinculante a nenhum órgão, ela não é vinculante a nenhuma situação. Porém, o que acontece? Aí vamos para o caso do professor Marcos Salomão. Ele tinha a informação da existência de uma companheira e ele tinha a informação que ocorreu um inventário sem a participação sem a participação da companheira, ou seja, herdeiros de uma outra classe que estavam ali possivelmente ocultando aquela companheira. Como agir nessa situação? Recepcionar o título e considerar apenas as informações constantes do título, e aí registrar e deixar o problema acontecer, ou, diante da existência de uma prova documental que noticia a existência de uma companheira e um possível litígio, recusar o registro. Bom, situação muito difícil. A priori, o que na academia falaríamos? Na teoria, olha, é uma situação que você tem que recepcionar o título, considerar o título. Porém, quando pensamos na responsabilidade civil do registrador, e que muito provavelmente em uma ação judicial
o juiz consideraria a circunstância da existência daquela informação na certidão, na certidão de óbito, que Isso é resposta de inclusive concurso, isso a é resposta de informação, concurso público. a informação foi averbada pelo próprio oficial que praticou o registro do Isso inventário e aí. partilha, a situação ficou um pouco mais complicada. Então, ficaria um pouco difícil registrar esse inventário após ter averbado essa notícia, né, professor Marcos? Não, é extremamente difícil. E aí tu imagina que depois aí eles foram judicializar, e aí eu soube que queriam anular a escritura de união estável, o que é plenamente possível. A gente não sabe em que situação a escritura foi feita, e nós sabemos que ocorrem escrituras que a parte está ali, às vezes, fazendo um favor para conseguir uma aposentadoria para aquela pessoa que, no final da vida, está cuidando dele. Isso é comum também, hein? Não pensa que não, porque eu já vi também no meu balcão, né? O balcão para-raio, eu chamo, né? Dá de tudo, né? De vir registrar o óbito a companheira, e depois, à tarde, vem os filhos registrar o mesmo óbito. Não, nós vamos registrar o óbito do pai, aquela confusão. E eu falo, mas a companheira já esteve aqui. Eles falam, companheira nada. Era a cuidadora do pai, ela. Era a cuidadora do pai, não era a companheira. E aí, né? Seria a cuidadora querendo registrar o óbito como se fosse companheira. E aí me diz um aluno assim, mas professor, como é que o senhor sabe que na intimidade eles não estavam numa união estável? Eu disse, porque na intimidade nem o padre está em união estável, tem que ter publicidade à união estável, não é verdade, professor? Porque exatamente no Rio Grande do Sul teve o caso julgado do padre, aquele. Todos nós sabemos que tinha todos os requisitos da união estável, menos um, que era a publicidade. E o TJ negou, porque inclusive tinha as cartas dele dizendo, seremos eu, você e o Senhor, né? Isso aí, era bem religioso, mas bem apaixonado. E aí, eu falo a verdade, procura no Migalhas, tá? Numa coluna do Tartucci tem isso aí, eu trago a sentença em sala de aula, o acordo. Procura no Migalhas, o Tartucci, padre no Rio Grande do Sul, união estável. É sensacional estável. Lê o acordo, baixa o acordo para ler. É sensacional. Faltou publicidade, tinha tudo, menos publicidade. Então, não tem como ser a união estável do velhinho com a cuidadora se não tem a publicidade. Não adianta, mas isso acontece no balcão de monte. Tudo acontece. Ou seja, qual que é a lição de moral para as nossas seguidoras? Cuidado com o mocinho que está escondendo o relacionamento, né, professor Marcos? Pode ser que não configure união estável. Apesar de que, né, eu não queria tocar nesse terrível assunto, ainda bem que está acabando já a live, mas assim, essa decisão do TJRS em relação a essa união estável simultânea ao casamento é algo também que deixa de cabelo em pé qualquer operador do direito, né? Eu vou ter que regravar as aulas da união estável desse ano, porque agora nós temos que abrir aquele acórdão. Na última semana de aula saiu o acórdão publicado, 53 páginas. Fui para a sala e falei para os alunos, façam um resumo. Então tem que ler o negócio, não tem escapatória, né? O que dizia, né, nesse acórdão? Se a mulher em vida permitiu dividir o marido, deve saber que na morte também dividirá seus bens. Olha que coisa mais linda, né? Que coisa linda, né? Então veja como há uma mudança de paradigma nisso. Não sei se lá em cima vai passar, mas aqui por enquanto está. Exatamente, professor Marcos. Só fechando essa questão das informações declaratórias no assento, essa questão da declaração da profissão é muito interessante e uma forma simples que a autarquia previdenciária tem para evitar essas situações em que a retificação ocorre unicamente com o intuito de criar provas em relação à autarquia, pedir a certidão de inteiro teor. Se tiver a apresentação da certidão de inteiro teor no processo, haverá ali a informação a respeito da averbação. Mas vamos lá, vamos finalizar então a nossa live. Professor, nós ainda temos um tempinho. Pensa, professor, anuência da compra e venda de imóvel com companheira. Fala para nós um pouco aí, isso é bonito. Tá, vamos lá. Para a gente fechar a nossa live hoje, vamos pensar aqui em alguns aspectos registrais relevantes. E aí, o que a gente precisa responder em relação a esse assunto? É necessário o registro no livro E para o ingresso no registro de imóveis? Primeiro ponto. Segundo ponto, união
estável anterior à aquisição. Uma situação. Segunda situação, união estável posterior à aquisição. E os tratamentos serão bem distintos. Bom, em relação ao registro no livro E, predomina que não é necessário esse registro. É interessante esse tema no estado de São Paulo, porque durante muito tempo houve uma discussão a respeito disso, havia um entendimento do estado de São Paulo que deveria haver esse registro para o ingresso, mas a jurisprudência administrativa em diversos julgados do Conselho Superior da Magistratura admitiu esse ingresso, mesmo que sem esse registro, justamente por esse registro ser facultativo. Porém, se você olhar as normas de serviço, acredito que, mesmo com a edição de 2020, você tem referências ali que trariam ali a conclusão da necessidade do registro. Em vários momentos, as normas de serviço fazem referência ao registro da união estável, e isso poderia, de algum modo, indicar essa necessidade, porém a jurisprudência administrativa vem admitir. Então, atualmente, penso que não é necessário o registro da união estável no livro E para o ingresso no registro imobiliário. Penso que deveria ser, mas não é o caso, não é o que predomina, e precisamos entrar na seguinte questão. Bom, se não é necessário o registro, como que é formalizada essa união estável? A gente viu que tem várias formas de formalizar. Pode ser uma sentença, pode ser uma escritura pública, em que os dois comparecem. Nada de escritura pública unilateral. Podemos ter a união estável como um resultado de um inventário em partilha em que há participação de herdeiros maiores e capazes, né, dos descendentes. Podemos ter aí um contrato em que há a formalização dessa união estável. Porém, quando houver a adoção do contrato, é necessário destacar que, e aqui meu entendimento, não sei se o professor Marcos Salomão vai aderir, que quando houver a fixação de regime de bens de verso legal, infelizmente não tem como ser utilizada a via contratual. A escritura pública será necessária, porque penso que se atrai a regra das formas em relação à estipulação de pacto antinupcial. Então, vamos lá. Quer saber o que eu penso? Com certeza, sempre. Assim, o problema todo da união estável para o instrumento particular com universal de bens seria, né? Eu acho que entre as partes, provavelmente até vai se dar os efeitos, o juiz poderá dar, né? Mas entre terceiros é extremamente complexo, né, professor? Porque... Perfeito. E aí, nessa situação, o regime de bens diverso legal. Então, atrairia a forma pública. Mas se ele fizer por instrumento particular e registrar no títulos e documentos, não no registro de imóveis, e aí depois ele pega uma certidão do títulos e documentos e, por exemplo, leva no registro de imóveis, tu averbaria na matrícula? Penso que não, porque nessa situação teríamos a necessidade de adoção de pública forma para a estipulação de convenção antinupcial. Que, na verdade, não é antinupcial, né? Convenção é da união estável. Anticonvivencial. Anticonvivencial. Até um trava-língua. É isso aí. Mas vamos lá. Trava-língua é legal, né, cara? Olha, eu adoro um que eu dou em sala de aula. Sorteio o livro no final do semestre se o aluno fala papibaquígrafo. Legal, né? Papibaquígrafo. É terrível, né? Tenta que é melhor. Tudo bem. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Vamos lá. Então, pensando na situação da união estável anterior ao registro. Aqui, melhor dos cenários. União estável anterior ao registro, houve uma formalização anterior, houve ali uma escritura pública, um contrato, um título judicial, ou até mesmo o comparecimento conjunto de pessoas que não são impedidas de casar, que declaram de forma conjunta ali naquela aquisição que vivem em união estável, que convivem, que possuem essa situação fática. Há ainda a possibilidade de um dos companheiros comparecer como adquirente e o outro companheiro, ele comparece não como adquirente,
mas como um interveniente anuente em relação à declaração da existência da união estável. Muita atenção ao que eu estou falando. Percebam, há uma grande diferença. Uma situação é, os dois comparecem na qualidade de adquirentes e declaram haver uma união estável. Uma segunda situação é, um comparece como adquirente e o outro comparece na condição de interveniente anuente em relação à existência daquela união estável. Total diferença, tanto em relação aos valores que foram despendidos, quanto a depender do regime de bens da união estável, declaração de operação imobiliária, então isso vai ter reflexo na DOI a ser emitida. Então, muita atenção a essa diferenciação. Essa codeclaração, o título aquisitivo, e aí quando eu falo codeclaração, por óbvio, ela não pode se dar de forma unilateral. Eu não posso, de forma unilateral, dizer que convivo com alguém em união estável e essa informação ingressar no registro. E aí a gente volta para o início da nossa live. Uma coisa é a união estável ser uma situação fática. Outra coisa é esse fato jurídico ele ter efeitos perante terceiros. Eu não posso comparecer no cartório do professor Marcos Salomão para lavrar uma escritura de compra e venda, onde eu estou adquirindo um apartamento na bela cidade de Torres, e o professor Marcos Salomão está fazendo escritura. Por sinal, meus pais estão assistindo a live, estão em Torres, um abraço. Um abraço aqui. Aí, tudo de bom, papai e mamãe. E aí imagine, eu vou lá no professor Marcos Salomão, estou adquirindo aqui um apartamento ali na orla de Torres, e na prainha. Falo para o professor Marcos Salomão, professor Marcos Salomão, eu sou juridicamente solteiro e estou convivendo em união estável com a Paula Oliveira. Aqui estão as qualificações da Paula Oliveira. Por favor, colocar na escritura, porque vai ser registrado no registro de imóveis essa informação. Isso é possível? Obviamente que não, porque o reconhecimento da união estável concomitante à aquisição sem anterior formalização exige codeclaração no título aquisitivo. Uma codeclaração que... Desculpa, cortou aqui, professor Marcos. Não ouvi. Interessantíssimo, professor. E eu aproveito só para encaixar nessa sua questão um problema que acontece no balcão. A escritura chega muitas vezes, ele se declarou solteiro, professor. E é solteiro. Mas aí quando ele chega no balcão, você tem uma outra matrícula que ele está em união estável. E daí você pergunta, olha, você está em união estável ou não? Porque agora você está comprando um imóvel solteiro. É uma outra situação, né? Porque se ele disser que não está, eu teria que exigir a dissolução da união estável. E outra coisa, quando ele chega no balcão e ele quer declarar, ele está comprando o imóvel e ele diz, não, eu quero declarar que eu estou em união estável sozinho. E ela não vem. O contrato que ele trouxe da Caixa, ele está como solteiro. Ele disse, aí não constou, mas eu estou em união estável. Mesmo na compra, também cria problemas, né? Para constar. Sim, com certeza. E aí, né, nessa situação específica do contrato bancário, a gente teria um problema de continuidade, porque as informações do indicador dos registro de imóveis permitiriam identificar a existência dessa união estável. Qual que é o problema que a gente tem? E aí a gente entra na segunda situação, que é a união estável posterior ao registro. Na união estável posterior ao registro, necessariamente vamos precisar de uma formalização. Por quê? Diferentemente da situação da união estável que é feita no momento da aquisição, em que pode haver uma codeclaração do título aquisitivo e essa informação ingressar no registro imobiliário sem maiores formalizações. E por que essa informação ela consegue ingressar? Porque aqui não vamos ter problemas em relação àquele bem a questões relacionadas ao regime de bens, porque vai haver uma codeclaração. Então, ali conseguiremos identificar a comunicabilidade do bem, vamos ter ali uma clareza na situação jurídica, uma clareza naquela aquisição. É diferente na situação em que a união estável é posterior ao registro. Por quê? Se no registro o adquirente consta como solteiro e em um momento posterior ao registro,
ele passa a conviver em uma união estável, é necessário fixarmos o momento em que ele passou a conviver e é necessário fixarmos o regime de bens. Somente assim será possível identificar a situação jurídica do imóvel que abrange a qualificação de seus proprietários. Então, qual que é o problema que surge? Se a união estável é posterior ao registro, necessariamente ela precisa ser formalizada para que esse fato jurídico possa ingressar no fólio real. Então, na união estável, que ela é posterior à aquisição, ela precisa ser formalizada para poder ingressar no registro imobiliário. Guardem isso. Porém, é necessário diferenciarmos a situação em que a união estável é posterior ao registro da situação em que a união estável foi omitida, ela foi ocultada no momento da aquisição. Vamos imaginar a situação em que o mocinho espertalhão omitiu que possuía uma união estável. A união estável era um fato, uma situação fática, ela existia. Porém, ele fez a aquisição de um apartamento lá na cidade de Torres, cidade dos pais do professor Marcos Salomão, e omitiu que possuía uma união estável. No futuro, há uma venda desse bem, comparece essa companheira, anuindo na venda desse bem, e consta lá na escritura da venda do bem que convive em união estável com fulano de tal em uma data anterior à aquisição. Qual deve ser a postura do registrador? Nessa situação há uma violação à continuidade. Então, ou essa declaração precisaria ser omitida desse título, ou deveria haver uma retificação do registro para que aquela aquisição espelhe a real situação no momento da aquisição. Então, muita atenção em relação a isso, porque uma coisa é a união estável ser posterior ao registro, outra coisa é ter havido uma omissão da completa situação fática da qualificação do proprietário. Tá bom? Então, muita atenção a isso. Então, na união estável, que ela é posterior ao registro, ela precisa ser formalizada, a gente precisa fixar o início do regime de bens. É necessário saber qual é o regime de bens e o momento em que ela iniciou. E, em relação ao reconhecimento pós-mortem, nós sabemos que ou vai ser resultado de um título judicial ou resultado de uma escritura pública de inventário e partilha, em que haja a participação dos descendentes maiores e capazes, em que haja o reconhecimento dessa companheira. Obviamente que hoje já é plenamente reconhecida a possibilidade da alteração do nome durante a convivência, durante a vigência da união estável, e essa alteração do nome ela poderá ser levada ao registro imobiliário. Porém, se eu quero alterar o nome, o que eu preciso fazer antes? Eu vou precisar comparecer ao registro civil das pessoas naturais. E se eu quero alterar o nome e eu quero que esse nome seja objeto de publicidade no registro imobiliário, aí vamos precisar ir no registro civil das pessoas naturais e sim registrar essa união estável no livro E. Então, chegamos ao momento em que identificamos a relevância e a importância do registro E, do registro da união estável no livro E. Pode falar, professor Marcos. Sobre essa questão do nome, o senhor entende que é possível, depois do óbito, a viúva vir no registro civil e pedir para tirar o sobrenome do marido? Ou no caso da união estável? Eu já tive uma senhora no balcão... Desculpa, professor Marcos, cortou. Pode repetir, por favor? Tive uma senhora no balcão que ela ficou viúva. E aí, depois da viuvez, ela descobriu que o ex-marido tinha outra mulher. Então, ela vem ao registro civil e ela diz assim para mim: eu quero voltar a ter meu nome de solteira. Fui casada há tantos anos e o advogado disse: o nome é um direito à personalidade. E a minha pergunta é: a professora acha que pode a pessoa, direto no registro civil, viúva,
pedir para retornar o nome de solteira ou precisa entrar judicialmente com isso? Nossa, que questão interessante. Bom, É isso. a jurisprudência já admite, temos precedentes pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que pode haver, sim, esse retorno ao nome de solteiro. Porém, as normas administrativas, não me recordo de haver disposição expressa nesse sentido. Acredito que em algum estado pode haver. Não vejo grandes empecilhos. Também não. Porém, a inexistência de normas de serviço traz certa insegurança ao registrador civil nessas situações Mas de tem alteração de norma. nome. Tem Mas, decisão do STJ, né? Tem decisão do sim, STJ, e eu não sei se não tem anunciado, o que dá um suporte até para o registrador, mas é complicado, né? Mas eu tive esse caso, demorei um pouco para decidir, mas o pessoal acha que registrar é só botar carimbo, né? E eu autorizei. Agora o pessoal está falando ali do provimento 82, sim, o 82 ele é mais recente, ele tem uns 2 anos no máximo, eu tive antes disso. Mas hoje o 82 permite, né? agora, Não, Carol, desculpa, uma pausa aqui só para voltar para a pergunta da Carol. Olha que interessante. Por outro lado, poderia corrigir a declaração e dizer que, na verdade, não convive em união estável. E aqui essa pergunta, ela é do tema retificação do registro. E uma das coisas mais importantes que precisamos ter em mente quando falamos da retificação do registro imobiliário é que não é possível retificar o registro para que a retificação cause um efeito retrooperante com eficácia ex-tunc, de forma a modificar situações jurídicas constantes do registro. O que eu quero dizer com isso? Em resumo, eu não posso, por exemplo, de forma extrajudicial, ter uma aquisição em que consta a pessoa como casada ou a pessoa como convivente em união estável, em que não há a declaração a respeito de quem é essa pessoa, e aí no futuro vem com a certidão de nascimento, em que comprova ali o estado civil de solteiro, porém não, essa certidão ela não tem a aptidão de criar prova da inexistência de uma situação fática de união estável e querer retificar o registro para constar como solteiro. Isso eu não posso, porque essa retificação ela teria uma eficácia retrooperante com potencial lesivo a terceiro que não está participando dessa retificação. Então, não seria possível, teria que recorrer à via judicial, tá bom? Então, atenção a essa questão dessas retificações. Tivemos aqui depois a Flávia Bernardes. Não é possível, ao mesmo tempo, ter qualificações diversas em matrículas diversas no mesmo acervo, pois a manutenção do livro 5 não permite. Colega de Cruz Alta, o meu abraço e o meu carinho para ela. Essa questão é interessante porque, e aí voltando ao caso, em que vamos imaginar que temos uma determinada matrícula em que consta o adquirente como solteiro, e aí temos em um segundo momento a declaração da existência de uma união estável. Qual que é o problema? Se a codeclaração foi tão somente no título aquisitivo, não temos o momento do início do regime de bens. E aí, em relação àquela outra matrícula em que o adquirente consta como solteiro, vamos ter a situação da união estável posterior ao registro. Então, para que haja publicidade da união estável na outra aquisição em que não houve a codeclaração no momento do título aquisitivo, vai ser necessária, sim, a sua formalização para a fixação do termo inicial, para a fixação do regime de bens e para que o registro imobiliário possa espelhar a correta e clara qualificação do proprietário. Concorda, professor Marcos? Sim, concordo. Estava vendo ali que o Felipe disse que o provimento 82 não se enquadra à questão anterior que o Fábio e a Jussara disseram. Depois eu vou dar uma olhada até, mas acho que eu não, fiquei na dúvida agora também. Mas eu acho que o provimento autoriza a questão da O retirada do provimento sobrenome. autoriza na situação do divórcio, expressamente, na situação da viúva, ele autoriza expressamente. Eu me recordo do divórcio, mas expressamente acredito que só do divórcio. Não... e também tem expressamente aquela da provimento 35, da dissolução do
casamento união estável extrajudicial, que a pessoa pode alterar o nome unilateralmente, né? Lá tem Sim, também. inclusive, pode ser resultado de uma escritura declaratória Isso, unilateral unilateral. posterior. Exatamente. É uma situação muito Perfeito. interessante, porque você tem a possibilidade de re-ratificar uma escritura de forma unilateral. Pergunta de prova oral. É possível re-ratificar uma escritura negocial de forma unilateral? E todo mundo vai dizer que não, mas é possível. Tem essa hipótese do divórcio, da separação, para a questão do restabelecimento do nome anterior. Tudo bem? Então, Legal, show de bola. fechando a situação dos aspectos registrais relevantes, teríamos ainda a questão do regime de bens, essa questão do regime de bens e o livro 3. Hoje, algumas normas estaduais vão trazer de forma expressa. Nos estados em que não há essa previsão, há uma interpretação no sentido de se realizar uma interpretação analógica para promover o ingresso dessas regras de convivência, dessas regras do regime de bens da união estável no livro 3 e averbar a notícia desse registro em cada uma das matrículas de eventual propriedade ou titularidade de direito real desses companheiros, tudo bem? Então, hoje é possível sim ingressar no livro 3. Sempre vai ingressar? Não, vai ingressar quando for adotado um regime de bens diverso do legal, quando for adotada questões relacionadas a eventual vênia ou uxória, vamos imaginar, professor Marcos Salomão, em que há uma estipulação de regras de convivência em que são esclarecidas questões a respeito da livre ou não administração desses bens durante a convivência, durante a união estável. E isso deveria ser objeto de publicidade no livro 3, e esse registro no livro 3 deveria ser objeto de publicidade por meio de averbação em cada uma das matrículas dos companheiros. Tudo bem? Professor é registrador de imóveis na Bahia, já substituiu o tabelionato aí, professor? Não. Não entendi, desculpa. O professor é registrador de imóveis na Bahia. Já substituiu algum tabelionato nas comarcas vizinhas ou não? Não, nunca tive interesse. Sempre, todas as minhas interinidades sempre foram também de registro de imóveis. Sabe que está proibido, né, professor? A escritura pública poliafetiva, né? Essa está proibida. Nós não temos escapatória, né? Exatamente. Pelo CNJ. Mas se aparecesse para fazer uma dissolução poliafetiva, o professor faria ou não? O que acha? Queria ouvir a opinião. Quando o cara vem ali, os 13, não. A gente estava junto aí, união estável, fato, sem documento. Agora a gente quer botar um fim, a gente quer fazer uma declaratória que nós estamos encerrando esse relacionamento. Será que dá? Ou reconhecer firma? O notário... Bom, quanto ao reconhecimento de firma, a gente tem aquele problema do tratamento de forma não uniforme nos estados. Alguns estados trazem que o notário deveria fazer algum tipo de juízo de valor a respeito da existência ou não de documentos legais e negar a posição do reconhecimento de firma nesses documentos. Acho super complicado isso, impor esse ônus ao notário. Primeiro que, no reconhecimento de firma, o papel do notário é dizer se a assinatura é autêntica ou semelhante. Ele não faz nenhum juízo de valor a respeito do documento. Segundo que, realizar esse juízo de valor a respeito do documento vai atrair uma responsabilidade. Se ele tem o poder de fazer essa análise, na verdade, o que a gente sabe é que todo poder é dever, quando fala do notário e do registrador. Então, esse ônus desproporcional de ter essa responsabilidade pelo preço fixado para o serviço não me parece compatível. Responde ali a pergunta do colega Edemar, que é colega notário aqui no Rio Grande do Sul. Não vi qual que é a pergunta dele. Ali, antes da Marfisa. Marfisa já disse, há controvérsia. João solteiro, sem união estável, comprou um apartamento em Torres em 2015. Quer vender hoje e apresentou a união estável com Maria em 2019 com parcial de bens. Maria precisa assinar? Aí aqui eu vou aderir à tese da equiparação quase que total do artigo em razão da inconstitucionalidade do 790, para entender que os efeitos da união estável em diversas situações da união estável do casamento serão equiparados, de modo que a vênia conjugal, a outorga uxória,
a anuência marital ou qualquer outra nomenclatura que seja adotada, parece-me também ser aplicável em relação à união estável. É claro que sabemos que muitos militam pela interpretação restritiva de cláusulas restritivas, então não deveria ser aplicada as hipóteses de separação obrigatória, não seria aplicável o artigo 1647, porém penso que para aqueles que militam em relação à profilaxia e cuja finalidade da nossa atividade é evitar a existência de conflitos, a existência de potencial lesivo a terceiros, penso que sim, deve haver essa anuência. Não vejo problemas. Esse caso trazido pelo nosso colega Edemar é uma situação de união estável posterior ao registro, ou seja, para que ocorra essa venda, seria necessário que houvesse algum tipo de formalização para que essa publicidade possa ingressar no registro imobiliário. Porque senão vamos encarar o seguinte problema: não sabemos o termo inicial dessa união estável e não sabemos o regime de bens. Então, essa formalização deve ocorrer. Concorda, professor Marcos? É bem delicado, pode haver uma benfeitoria edificada após a união estável, e aí a benfeitoria edificada sobre imóvel particular pertence aos dois. E aí a proteção da Perfeito, lei concordo. nesse sentido. Porém, na situação da benfeitoria, nós temos que entender que o acessório segue o principal e essa é a regra geral do Código Civil. Eventual beneficiado, eventual promotor aquele que promoveu a benfeitoria, caso queira ter reconhecida em seu favor a aquisição do imóvel em razão das benfeitorias realizadas, ele precisa de um título judicial, ele precisa agir. Não há como presumir que há essa comunicação. Motivo pelo qual, e aí esse é o meu entendimento, tá bom? Não falo isso como uma verdade, penso que não cabe ao registrador devolver títulos com o argumento da potencialidade da comunicação da comunicação do bem em razão da existência de benfeitorias ou eventual pagamento de parcelas, salvo na situação do FGTS, talvez. Mas essa é uma questão bastante interessante, né, professor Marcos? Até porque é anulável a compra e venda sem anuência do cônjuge, e o STJ tem problemas com isso em relação à união estável quando ela é pública, e ela estaria pública daí. A Suelen Sim, não, mas aí o documento, viu? Depois eu vou falar disso aí dela, também concordo com ela. Mas a grande questão, não fala em relação à anuência, mas em relação ao afastamento da presunção de não comunicabilidade daquele bem. Então vamos imaginar o seguinte: João adquire um apartamento na qualidade de solteiro, passa a conviver em união estável em momento posterior essa aquisição, e Maria e João realizam benfeitorias nesse bem. Há algum tipo de presunção no registro de propriedade em favor de Maria? Não. Caso Maria queira se ver reconhecida como proprietária em razão das benfeitorias que promoveu no imóvel, ela deverá buscar as vias ordinárias, precisará do reconhecimento judicial dessa situação. Claro que isso poderia ser objeto de uma negociação, em uma declaração, em um eventual título, por óbvio. Mas é anulável, porém, né? Mas é anulável esse ato. Qual ato? A assinatura sem anuência do cônjuge é anulável, nesse caso. Não, mas aí nessa situação a gente não está falando de anulabilidade, ele está participando. A questão seria... Ah, sim, ela está participando. Ela está participando. O que eu estou falando é que nessa situação eu não posso presumir, eu não posso devolver títulos sobre o argumento da possibilidade de comunicar. E aí, uma coisa é o bem particular, outra coisa é a anuência. São coisas distintas. Onde que eu quero chegar? Vamos imaginar, João solteiro adquire o apartamento. João passa a conviver em união estável com Maria. Maria e João promovem benfeitorias nesse bem, averbam a construção na matrícula do imóvel e é feito o divórcio. É feito o divórcio sem partilha de bens.
Nessa situação, o registrador pode presumir que Maria tem algum tipo de propriedade se a união estável era do regime da comunhão parcial e a aquisição foi anterior ao registro? Penso que não. Penso que as presunções elas decorrem do registro. Então, nessa Bom, situação, a eventual possibilidade de Maria ter reconhecido em seu favor a propriedade do imóvel em razão do custo que ela teve em relação às benfeitorias, em relação ao valor do terreno, isso deveria ser objeto de reconhecimento. Enquanto isso não ocorrer, o direito não socorre aos que dormem, né, professor Marcos? pode ver É a que mesma situação de eu construo um terreno do professor Marcos Salomão, o valor da minha construção é infinitamente superior ao terreno do professor Marcos Salomão. Se ele for lá verbar a construção e vender, acabou. Se eu não promover aí o reconhecimento da possibilidade de adquirir esse terreno em razão das benfeitorias promovidas nos termos do Código Civil, o que vai valer é a presunção do registro, a regra de que o acessório segue o principal. Ela está, inclusive, na participação final dos aquestos também. Presume-se que o imóvel é daquele que está em nome o registro, né? Quer dizer, já tem uma regra parecida num outro regime de bens na participação final, que é a presunção do registro sempre. Mais alguma pergunta? A Suelen antes falou ali que ela entende que deve fazer uma análise do documento, sim, né? É muito comum, vários registradores entendem isso. Eu acho legal também, Suelen. Eu sei dessa questão do preço, é o grande debate, mas eu também acho ruim não ler o documento e só reconhecer a firma, né? Já falei isso juízo de valor lives, da autenticação do reconhecimento de firma. Eu achei que ela estava falando do juízo de valor em relação a... Não, que eu acho que é o que a Marfisa falou antes da controvérsia, não sei se era disso também, que foi naquela hora ali que a gente estava conversando. Mas é assim, o custo é muito baixo, eu sei, mas é um pepino, né? É um pepino não ler o documento, né? Acho que é isso que ela estava se referindo, né? Ela faz a análise. Até porque daqui a pouco estão vendendo uma criança aí, né? Acho que não dá para só reconhecer a firma. Tem que ler o documento, é uma questão de segurança. Mas é um pepino, né? Acho que um documento com 10, 15 páginas, né? Tem que ler. Então, daí também não dá para fazer na hora. Deixa para analisar, né? Eu acho que, aliás, isso nunca deve fazer na hora, assim, na pressa o troço. Tem que cuidar, né? Eu me lembro quando era jovem ainda, quando era jovem faz tempo, né, professor Pedro? Mas eu nunca esqueço de um contrato de locação que chegou no registro de imóveis e era um contrato maiorzinho, assim, não era pequeno, né? E eu naquela folia, e era começo de carreira, eu disse, vou deixar para ler. E o cara já saltou seco no balcão. Tu não faz na hora? Eu disse, não, eu quero ler o contrato. Não, porque os outros fazem na hora. Mas eu quero ler. Começou aquela folia. Daí ele disse, não, só vê para mim quanto é que é o custo. E eu dei uma olhada assim e entendi que era só para averbar preferência, sabe? Eu não vi a cláusula de vigência. E daí o cara disse assim, e ele já sabia, o cara é escolado, né? E a cláusula de vigência. E daí eu, jovem, né, olhei assim, não achei cláusula de vigência nesse contrato, acho que não tem. E o cara, olha a cláusula número tal, deu na cara, assim. Então, não dá para fazer na hora a análise de um documento, porque você está ali no meio da tarde, cheio de documentos, chega um contrato, 8, 10 páginas, tu vai dar uma passada, é sempre perigoso. Então, mesmo um reconhecimento de firma que tem é um documento maior, se quer que analise, então deixa para analisar, porque tu não vai reconhecer lá no meio tem uma coisa absolutamente absurda, né? Então, precisa ter essa cautela. Agora, claro, se eu entender que eu não tenho que analisar, o que eu acho extremamente perigoso, eu vou só reconhecer a firma, mas aí pode ter alguma coisa declarada ali no meio que vai te comprometer depois, né? Então, eu acho muito importante ter calma para reconhecer essas firmas, sabe? Eu acho que não dá No Rio para... Grande do Sul há um dispositivo, né, professor Márcio? Nas normas. Sim, Isso? a Daniela já botou ali, Daniela de Agudo, colega, estimada, colega de Agudo, exatamente. Essa Esse faz questão, na hora, né, Carlos? toda live ela volta essa questão Sempre, Mas vamos lá, eu vi aqui que a Flávia Bernardes, ela trouxe que o provimento 82 traz expressamente a possibilidade de retorno ao nome de solteira. Então, temos aí um provimento do CNJ que traz adesão à jurisprudência do STJ. Isso aí.
Mais Vamos lá, alguma mais alguma coisa? pergunta? Deixa eu ver Deu aqui. 1h30 de live, né, cara? Olha, isso está muito importante. O Instagram ele nem fecha mais as suas lives. Aí você Ah, pode fazer lives infinitas. não sou só Deixa eu eu, tá ver. liberado para todo mundo, né? Eu tô com sorte só contigo aí. Eu vi aqui o pessoal Professor, mencionando que em professora São Marfisa, Paulo que nos temos nas acompanha, normas de essa live que serviço. tem a participação do grupo Notário, nosso querido grupo de estudos Ó, a para professora, concurso de cartório. Deixa eu fazer o comercial, espera. Estude com o grupo Notário, participe do grupo Notário, o grupo que mais aprova. Excelente participação aqui da professora Marfisa, nosso carinho, nosso abraço a quem faz as questões mais difíceis da rodada, né? a professora Vai lá, Marfisa, professor. ela tem uma criatividade que não tem precedentes nesse Brasil. Quem fizer o curso de segunda fase, quem fizer as rodadas do notário, vai ter essa possibilidade de conhecer a criatividade da professora É, Marfisa. Mas vamos lá, a professora Marfisa mencionou aqui que é necessário fazer uma análise para qualificar o tipo de reconhecimento, com ou sem valor. Exatamente. Isso nos estados em que há essa diferenciação, né? Infelizmente, nem todos os estados possuem essa diferenciação. Deixa eu ver aqui. Edemar, fizemos na semana passada a live de atos nulos e anuláveis e está no meu YouTube. Aliás, meu YouTube chegou a 1.000 inscritos essa semana. Obrigado, 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 tá? Obrigado, valeu. E tá lá, a live está salva lá no YouTube, tá? Tá com bastante coisa lá. Essa de atos nulos e anuláveis. Mas acho que é Que isso, mais? né, professor Marcos Salomão? Eu acho que sim. Eu acho que estamos servidos por hoje. Pode comer tua pizza, professor. Agora é a hora, né? De comer Sem sem pizzas, isso pizza. é um absurdo, isso não é verdade. Doutora Camila Mai, isso é tudo impropriedade. Então, pessoal, eu espero que esses nossos diálogos aqui tenham permitido os senhores fixarem algum entendimento a respeito. Em relação ao registro civil das pessoas naturais, eu tenho algumas posições restritivas. Lembrando que eu não sou registrador civil das pessoas naturais, tá bom? Mas penso que É, aquelas informações são declaratórias e fica a errata, pois o provimento 82 prevê, sim, expressamente a possibilidade do retorno ao nome do sensacional. solteiro. Então, Obrigado a qual que todos é o que nos resumo da acompanharam nossa pelo live hoje, carinho. professor Marcos? O Se resumo. a Vai união lá. estável é anterior ao registro, é mais fácil. A gente pode codeclarar no título aquisitivo. A gente pode, inclusive, codeclarar. O problema é quando a união estável é posterior ao registro. Por quê? Porque se ela for posterior ao registro, algum tipo de formalização ela vai exigir para que possa haver a fixação do termo inicial e a fixação do regime de bens e, assim, a completa e adequada e clara identificação da qualificação do proprietário. Tá bom, pessoal? Então, um Show de beijo, bola. fiquem com Deus, até a Obrigado, próxima. Muito professor. obrigado. Obrigado ao Grupo Notário. Obrigado a todos que estiveram conosco. Um abraço, uma ótima semana de trabalho a todos. Tchau, tchau. Boa noite.